É isso aí, caríssimos, caríssimas. Estamos de volta aqui na nossa sala de sociologia. Eu, professor André Pereira, estou com vocês na segunda parte da primeira aula do segundo ano do ensino médio. E nós estamos falando então de sociologia. Portanto, nós daremos prosseguimento à aula que nós já iniciamos. Exatamente, você está, na verdade, na nossa segunda aula. Nós já iniciamos. Quem está nos acompanhando já viu aí esta tela, Sociologia, agosto de 2020, teorias clássicas. Então a gente já deu o start inicial e vocês já estão nos acompanhando. Lembrando que nós falamos então a respeito da etimologia da palavra sociologia. Etimologia é a ciência que estuda a origem, o significado, os usos, o desenvolvimento das palavras. Sociologia seria então uma palavra com dupla origem, latim sócio, logia do grego, e sociologia seria então, etimologicamente, ao pé da letra, estudo da sociedade. Mas nós vimos também que a sociologia é uma ciência e, como todas as ciências, possui o seu objeto de estudo. E qual é o objeto de estudo da sociologia? O objeto de estudo da sociologia são as relações sociais, caríssimos. Portanto, nós vimos isso em nossa primeira aula, na primeira parte da primeira aula. Agora nós estamos indo para a segunda parte da primeira aula e nós vamos relembrar aqui também que vimos estes três autores chamados de os clássicos da sociologia. Lembrem-se que nós comentamos a respeito de que há muitos temas que a sociologia se preocupa em estudar. E com quais lentes os sociólogos se dispõem para que possam observar a realidade que os circundam? Eu disse a vocês que essas lentes são as grandes, vamos dizer assim, estruturas do pensamento sociológico. Ou seja, nós temos escolas sociológicas muito importantes que nos ajudam a desenvolvermos o nosso olhar sociológico sobre determinados temas que são corriqueiros na sociologia. Então eu disse a vocês que nós temos aqui três autores que fazem parte dos clássicos da sociologia. Eles são importantíssimos porque hora ou outra você vai tropeçar neles, ou seja, você vai encontrá-los, quer seja no vestibular, quer seja no Enem, quer seja num concurso público. E também, quando se trata dos temas recorrentes na sociologia, estes três autores sempre têm alguma coisa a dizer a respeito do assunto. São os únicos que nós devemos conhecer e saber a respeito? Não. Estes são considerados os clássicos, a base da sociologia. Eles não deram conta de tudo e, obviamente, vieram muitos outros sociólogos depois que complementaram o seu trabalho, até mesmo dando continuidade àquilo que já havia sido feito ou negando aquilo que já havia sido feito. Então, portanto, a sociologia também é um processo onde pessoas ao longo da história dão a sua contribuição. E nós que estamos chegando agora, você que está chegando agora à sociologia, você que está no segundo ano do ensino médio, teve pela primeira vez aulas de sociologia o ano passado. Então, nós que estamos chegando agora no assunto, precisamos olhar para trás e vermos aqueles que já deram a sua contribuição. E especificamente esses daqui são de extrema importância, afinal de contas, eles são considerados os grandes clássicos. A palavra clássico, inclusive, ela tem o sentido de eterno, de duradouro, de
exemplo que se mantém ao longo do tempo. Então, portanto, os clássicos da sociologia são esses autores que se mantêm de uma maneira ou de outra nos influenciando o pensamento sociológico. Muito bem. Nós já falamos a respeito também dos significados gerais dos termos positivismo, sociologia interpretativa e materialismo histórico dialético. No decorrer das nossas aulas e no decorrer dos nossos debates, a gente vai voltar muitas vezes nesses termos, nessas escolas, e vamos, todas as vezes que voltarmos lá, nos aprofundar um pouquinho mais a respeito dos seus significados. Então, portanto, mantenham a calma. Já falei um pouquinho sobre as características gerais de cada uma destas visões sociológicas. O positivismo, como eu disse a vocês, a ciência como orientadora máxima da observação social e também como a ferramenta única e exclusiva utilizável de maneira eficiente e definitiva para a resolução de determinados problemas sociais, porque o positivismo ele via a sociedade como um determinado organismo em que suas partes estão interconectadas, em que cada um faz a sua parte, e quando há algum tipo de problema, algum tipo de desincronia, então há o que os positivistas chamam de anomia social, ou seja, a sociedade ou parte da sociedade entra em um estado de caos. E, portanto, a sociologia seria aquela ciência positiva, pautada na razão absoluta, para lidar com os problemas de anomia social. Lembrem-se, há alguns termos específicos para cada uma destas áreas sociológicas. No caso do positivismo, a gente vai ouvir falar de fato social. A sociedade é um fato social, aquilo que é externo a nós indivíduos e que exerce uma influência definidora e definitiva nas nossas vidas e no nosso ser. É de fora para dentro, ok? Muito bem, vimos também a respeito da sociologia interpretativa de Max Weber, e nós vimos aí que, diferentemente do positivismo, em que a sociedade ela é vista como este fato social que se impõe sobre o indivíduo de fora para dentro, o Max Weber nos lembra, de uma maneira até, vamos dizer assim, dialética, que a sociedade e o indivíduo eles estão em eterno diálogo e que, obviamente, que a sociedade ela vem antes do indivíduo, ela está fora do indivíduo e o indivíduo ele morre, a sociedade continua existindo. Porém, a sociedade ela é composta de indivíduos vivos, ela não existe sem os indivíduos. E ela também não existe sem a ação dos indivíduos. Então é necessário interpretar, olha só que interessante, a ação dos sujeitos, a ação dos indivíduos. Por que determinados indivíduos agem de determinadas maneiras, produzindo determinadas realidades sociais? Essa é uma pergunta bastante interessante. E o Max Weber, ele olha por esse prisma. A sociedade, então, não seria somente essa coisa, e é essa palavra mesmo, o fato social, uma coisa, né, externa ao ser humano, mas sim, ela é resultado dessas relações e nós precisamos, então, entender e interpretar aquelas ações individuais que, no seu contexto generalizado,
compõe, então, o construto social, a realidade social. Aí nós temos o Karl Marx. Karl Marx a gente pode chamar de pensador revolucionário. E podemos dizer que o Émile Durkheim, por outro lado, é um pensador conservador reformista. O que significaria isso? Eu falei isso na primeira aula para vocês e vou reforçar aqui agora. Para o materialismo histórico dialético, e esta é a ideia, nós pensarmos rapidamente aqui agora mais um pouquinho a respeito dessa escola filosófica, dessa postura filosófica e sociológica, porque assim como o positivismo, o materialismo histórico dialético também é uma filosofia que não só vê a sociologia, mas outros aspectos da realidade humana, né? Não só vê a sociedade, mas outros aspectos, não só através da sociologia, mas através de outras ferramentas científicas. Diferentemente, o Max Weber, ele já não tinha não era a sociologia interpretativa, no caso, ela já é mais restrita aos fatos que vão acontecendo individualmente, né? Já o positivismo e o materialismo histórico dialético tem já essa abordagem mais generalizante, uma abordagem mais universalizante. Muito bem. E por que eu chamei ele de revolucionário e o Émile Durkheim de conservador reformista? Porque o materialismo histórico dialético, em última instância, propõe que, a partir do momento em que nós consigamos enxergar a realidade que nós vivemos de maneira a nos conscientizarmos do nosso lugar histórico, do nosso ser histórico, pois somos todos seres históricos, e da nossa realidade histórica, ou seja, resultado de tudo que aconteceu no passado. Então, este ser que tem uma consciência social de ser histórico, ele percebe que a realidade é transformação e que nós já produzimos muitas transformações na nossa realidade, porque nós seres humanos temos uma capacidade tremenda de produzir transformações na natureza e na nossa realidade, vamos dizer assim, espiritual, né? Ou seja, na nossa realidade ali das ideias. Perdão. Nós teríamos, então, enquanto agentes históricos, o compromisso de transformarmos essa realidade de acordo com as reais necessidades do ser humano ou das nossas reais necessidades enquanto seres humanos. Então, portanto, era necessário uma transformação da realidade. Tanto que o Marx, você já deve ter ouvido, se não ouviram, eu vou aqui repetir, que o filósofo interpretava a realidade e que cabia ao materialista histórico dialético transformar a realidade. Então ele pensa numa transformação, numa mudança inclusive radical da realidade, porque ele acredita que esta realidade aqui, ela foi construída através das relações históricas humanas e que nós não podemos concordar com o que está aí, porque a desigualdade, a opressão, a exploração do trabalho, etc., estão todas aí. É necessário uma transformação radical da sociedade à procura da igualdade social. Já o Émile Durkheim e o positivismo pensam a sociedade como um organismo que já está vivo, ou seja, ele já existe, já está acabado. Cada órgão desse organismo, né, desse ser, cada órgão cumpre o seu papel, e se alguma coisa não está dando certo, é preciso consertar, é preciso reformar e não transformar em uma outra coisa, e não revolucionar, ok? Então fica aí muito assim, resumidamente, essas ideias, caríssimos, caríssimas, e vamos agora então de fato ao assunto
que nos interessa. E por que que eu gastei tanto tempo falando novamente desses três autores e dessas três posições sociológicas diferentes? Porque agora nós vamos entrar no momento em que temas da sociologia irão aparecer e nós utilizaremos aquelas lentes que foram produzidas por esses autores. Então, agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre Estado e democracia. E como que a gente começa a discutir o Estado? Você fala de Estado, o que que é o Estado, principalmente? É a pergunta. O que é? Depois você sabe o que que é e como é que funciona. E depois você se pergunta, entendi como é que funciona, mas por que que é assim que funciona e não assado? Então, são essas grandes questões que nos aparecem e que nós, qualquer um de nós, pode se perguntar o que é o governo, como ele funciona, por que funciona assim, não funciona assado. Todos nós vivemos numa democracia, outro assunto que está ali, daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, mas todos já sabem que em um ambiente democrático qualquer um pode participar da discussão e dar a sua opinião e ser representado. Então, nós que vivemos num país democrático, qualquer um de nós pode discutir a respeito disso. E é justamente por isso que existem as ferramentas adequadas para que nós possamos ter mais subsídios para analisar essas questões e podermos participar do debate público. Gente, nós já comentamos em algum momento da passagem escolar de vocês. Se não fui eu, foi algum outro professor. Mas nós estamos na escola e nós temos as aulas e nos aprofundamos nos conhecimentos das ciências, das artes, do pensamento humano e da técnica, tecnologia. Tudo isso é para que nós possamos exercer a nossa cidadania. E essa palavrinha cidadania é uma palavrinha que, hora ou outra, volta à baila e nós sempre estamos discutindo isso. Mas, basicamente, essa cidadania era uma coisa pensada lá pelos gregos, que acreditavam que exercer a cidadania de fato, você poder exercer a sua cidadania de fato, é você poder dar a sua opinião publicamente e a sua opinião pública exercer influência sobre os demais da sociedade. E você participar ativamente da vida coletiva. Então você está ciente de tudo que acontece, ciente dos seus direitos e dos seus deveres e participando e dando a sua voz e movimentando aquilo tudo e contribuindo com aquilo tudo de maneira que as pessoas ainda são influenciadas por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. Então você deixando uma marca sólida na sociedade. Então, para os gregos, basicamente cidadania era isso, era a sua capacidade de participar da vida pública na agora. Obviamente que todas as restrições, né? Só os homens adultos que não fossem forasteiros, estrangeiros, não fossem escravos, não a participação feminina das decisões coletivas, públicas. Então nós tínhamos todas essas limitações. O que fica para nós hoje de democracia, de cidadania, gente? Exatamente essa nossa possibilidade de acessarmos os conhecimentos humanos, as técnicas e tecnologias, os saberes, e a partir dessa instrumentalização de nós mesmos, a gente ter a capacidade de sermos autônomos
e participativos efetivos da vida pública. Beleza? Então, continuando, todos nós podemos falar, todos nós podemos opinar, todos nós podemos participar dos debates públicos, mas nós só vamos deixar de falar abobrinha ou de falar o que não sabe ou só opinar por opinar através das suas percepções subjetivas e emocionais. A gente só vai deixar de ficar preso a essas limitações se nós tivermos acesso ao conhecimento acadêmico, formal, acumulado através dos tempos por aqueles que registraram, pensaram, se debruçaram de fato sobre esses assuntos. Todos nós temos o direito de acessar isso. É por isso que você tem o direito de estar na escola. É para que você possa, de fato, exercer a sua cidadania plena. Essa é a questão. Vamos lá? O Estado e a democracia. Pessoal, sempre quando a gente vai falar de alguma palavrinha, é por isso que eu volto e digo a vocês, é importante consultar o dicionário, é importante você ter consciência das palavras que você usa e das que você estuda. O Estado, que palavra é essa? Mais uma vez, o português pegando emprestado do latim, status, que é situação, condição, modo de ser. Então, a gente tem aquela coisa de pensar, por exemplo, Estado tem vários significados. Um dos significados do Estado é em que estado emocional você está, por exemplo. Eu não tenho estado bem. Ou então estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Ou então estados, unidades federativas da União, né? O estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso, o estado do Ceará, Pernambuco e assim vai. Não. Inclusive, a palavra Estado, neste sentido que nós vamos dar a ela agora, significa uma outra coisa e é escrita com a letra maiúscula, tá? Mas o Estado que nos interessa é esse termo que vai ser utilizado a partir do século XIII, pessoal, que se refere a uma região autônoma, denominada país, que é soberano, ou seja, produz as suas próprias leis. É livre para decidir o futuro da sua população e o futuro da sua região, da sua área, das áreas que pertencem à sua fronteira. Então, portanto, quando a gente fala de Estado, o Brasil é um Estado. Por quê? Porque é um país soberano, é um país que tem a prerrogativa de produzir as suas próprias leis e são os brasileiros que definem isso. Ok? Então, o Estado seria uma instituição formal que representa um país soberano. Então tem toda uma estrutura formal que nós muitas vezes confundimos com o governo, porque os governos são a parte administrativa do Estado, mas o Estado, ele significa muito mais do que isso, tá bom? Ele é o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Ok? Bom,
E aí, quando a gente fala de democracia, mais uma vez uma palavrinha em português que pega ali palavrinhas emprestadas, no caso do grego demos e kratos, e aí então nós temos poder do povo ou governo do povo. Democracia seria governo do povo. Então, uma democracia